Não, ele não está ali.
O Dueto, restaurante churrasqueira takeaway. Muitas especialidades à sua espera. Já provou uma picanha na pedra? Visite-nos em Dente, Famalicão. Estamos à sua espera. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir o futuro. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Selma, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelm.pt. Acelm, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira, a paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade, a determinação atribui competência, o conhecimento oportunidade, o profissionalismo sobressai no palco das vozes. Arte Educa, com música construímos pessoas. Dom Brasas. Venha ver o que preparamos para si, para o seu conforto, para um atendimento cada vez melhor. Porque no Dom Brasas de Famalicão gostamos de o receber bem. Em 1983 surgiu uma força enorme de vencer. Erigiu-se um projeto que havia de se afirmar. O rigor é fruto da determinação. O gosto pela atividade formou uma equipa capaz. Nos têxteis, estes empreendedores encontraram o sucesso. 36 anos depois, a Fergotex demonstra que quando se acredita, o sucesso é possível. Fergotex, uma empresa de referência no setor.
Bom dia a todos. Está aberta esta sessão solene do 25 de Abril, para comentar os seus vereadores, todo o público presente, e para uma intervenção inicial dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Coelho. Todas e todos, muito bom dia. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Secretário, Srs. representantes dos partidos políticos, senhoras e senhores vereadores, eleitos locais, presidentes de junta, autoridades que se associam a esta iniciativa, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje a assinalar o 45º aniversário da Revolução que, em 25 de abril de 1974, restaurou a democracia em Portugal. E esta iniciativa é, obviamente, relevante porque, com ela, nós queremos, desde logo, manter bem viva na nossa memória uma circunstância histórica de grande relevo para o nosso país. E estas circunstâncias históricas tão marcantes como esta o foi, devem manter-se intactas, independentemente do número de anos, entretanto, já percorridos. Mas nós não podemos ter uma visão meramente passadista do 25 de Abril. É importante, como referi, olharmos para trás, para a história, para os factos históricos. É importante trazermos o mais possível para o presente, para as novas gerações, essas mesmas circunstâncias e esses factos, para que as memórias não nos ignorem e para que o decurso do tempo não apague nas mesmas memórias as circunstâncias vivenciadas antes dessa data marcante e aquelas que vão acontecendo após a mesma, para que não ignoremos que o país está indiscutivelmente melhor em qualquer aspecto em relação àquilo que estava antes
desse mesmo acontecimento. Mas, mais do que isso, é importante olharmos para esta data sabendo que ela não foi um momento, não foi um dia, mas foi um processo. Foi um percurso. Em 1974, no dia 25 de abril, iniciou-se um novo modus vivendi em Portugal, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista das dinâmicas que queremos para o nosso país. É por isso fundamental que nós saibamos aproveitar cada uma destas ocasiões para fazer também uma análise acerca do que tem sido esse mesmo processo ao longo dos anos. E se é verdade que naquela data se virou uma página e se criou um novo contexto muito melhor do que aquele que vivia anteriormente, não deixa de ser verdade que há circunstâncias que vão acontecer e que na nossa e na minha convicção não enobrecem essa mesma data e não reconhecem o fulgor de tantos quantos muito fizeram para que essa data tivesse acontecido. O 25 de Abril valeu a pena, valerá sempre a pena, terá sempre valido a pena. Mas é fundamental que não nos acomodemos nessa circunstância pensando que tudo está feito ou tudo está garantido para que eternamente tenhamos liberdade, tenhamos democracia, tenhamos desenvolvimento. E há algumas circunstâncias mais recentes que suscitam em mim alguma preocupação, que hoje quero renovar convosco, porque entendo que a circunstância assim o reclama. Preocupações que têm a ver, essencialmente, com aquilo que tem sido, ao longo dos anos, a posição, a orientação, a tendência, se quiserem, dos poderes nacionais, nomeadamente daquilo que o Estado português, nas suas dimensões legislativa e administrativa, tem feito no contexto nacional. Mas comecemos pela dimensão administrativa. O chamado Estado administrador, e sabemos que a função administrativa é uma daquelas que está constitucionalmente enunciada como tarefa do Estado, exercida essencialmente através do Governo, mas não só, é uma função que tem decaído significativamente ao longo dos tempos. Não é uma questão atual, não é uma questão circunstancial, não é uma questão do hoje ou do ontem, é uma questão de tendência ao longo dos anos. E essa tendência evidencia um Estado cada vez mais afastado, um Estado cada vez mais indiferente, um Estado cada vez mais fechado no seu casulo, isolado do contexto nacional, um Estado que não conhece a realidade, um Estado que não pisa o terreno, um Estado que não fala com as pessoas, um Estado que ignora, por isso, as circunstâncias que afetam o país. E as circunstâncias não são só sociais, ou não são sempre sociais. Mas nós não queremos um Estado que seja indiferente ao território onde exerce as suas funções. Nós não queremos um Estado que se refugie em Lisboa numa posição centralista para que assim se possa eximir às suas responsabilidades, para que assim possa ignorar as tais circunstâncias concretas que afetam cada vez mais o nosso país, para que continue meramente amarrado àquilo que chamam uma excelização da política, onde os gráficos, as tendências, as curvas, as rúbricas são muito mais importantes do que as pessoas, do que as identidades, do que os percursos, do que as circunstâncias. É fundamental que nós reivindiquemos uma mudança do percurso que tem sido seguido pelo Estado português. Um Estado que volta a ser um Estado consciente, um Estado atuante, um Estado presente, um Estado próximo. Porque a proximidade não se afere só do ponto de vista físico, afere essencialmente ao nível daquilo que eu chamo de intuição. Um Estado será mais próximo se for mais intuitivo, se for mais perceptivo, se conseguir auscultar aquilo que é a sensibilidade da comunidade. E esta proximidade tem desaparecido. E repito, não é só pelo afastamento físico, não é só pelo facto de hoje, e isso é inequívoco, termos cada vez mais instituições, nomeadamente da administração desconcentrada, que não passam de guichês, onde os documentos entram
onde as pessoas fazem reclamações ou formulam pedidos, mas depois o poder de decisão está cada vez mais centralizado. Nós queremos governantes que respirem o mesmo ar que nós respiramos. Nós queremos dirigentes responsáveis governativos que frequentem ou cujos filhos ou familiares frequentem as nossas escolas, que convivam nas nossas comunidades. E não queremos que seja um país cada vez mais concentrado num ou em dois grandes polos urbanos que temos no nosso país. É fundamental, por isso, do ponto de vista administrativo, algo ser feito para que esta percepção, para que este realismo, para que esta tal intuição aconteça cada vez mais da parte de quem nos governa. Nós queremos governantes que conheçam o país real antes de definirem as políticas públicas que vão ser aplicadas nesse mesmo país real. E não governantes que só conhecem uma outra cidade, uma ou outra área metropolitana, uma ou outra região do país e tomam o todo pela parte. Imaginam que o país é aquilo que essa ou essas cidades são. Não é assim. Nunca será. Também não nos passa pela cabeça que venha a ser. Mas é fundamental que quem governa tenha a percepção real daquilo que é o país profundo. E por isso, ao nível administrativo, o tal Estado administrador tem muito caminho pela frente no sentido da mudança desta tendência. Mas permitam também que vos fale sobre o Estado legislador, aquele que exerce a mais nobre função constitucionalmente garantida, que é de produzir diplomas legais, nomeadamente leis, no caso da Assembleia da República, para melhor regular os comportamentos sociais em comunidade. Também este Estado se tem desviado daquela que é a sua função. Recentemente temos ouvido circunstâncias, ou temos tido conhecimento de situações em que esta realidade se tem, de facto, aprofundado. Um Estado com tiques legislativos. Um Estado que sente que fazer uma lei é sempre a melhor solução. Porque tivemos mais incêndios do que devíamos ter, lá se fizeram umas quantas leis, como se essas leis fossem resolver os problemas de uma comunidade. Espero que nada de grave aconteça nos anos futuros. Espero que as circunstâncias mudem por outras razões, mas estou seguro que não é pelas alterações, ou tão só pelas alterações legislativas, que as situações vão mudar. Mas é uma tendência que está a fazer caminho. Quando há um problema, faz-se uma lei. Cria-se uma lei. É a solução mais barata de todos. Não é preciso rúbrica orçamental para produzir leis neste país. O Poder Legislativo, cuja tecnicidade aqui não põe em causa, o Poder Legislativo lá produz uma lei para que se crie um escaparate na comunicação social e todos nós ficamos a pensar que por decreto se resolveu o problema. Muito bem, mais um decreto no caso legislativo e menos um problema que temos na comunidade. Pois bem, não é assim que acontece. E é preciso também saber combater essa tendência para não chamar uma tentação do Estado moderno. E mais recentemente, legisla-se acerca da ética. Aquilo que são os comportamentos, as condutas, as ações, aquilo que resulta da percepção que cada um tem acerca do exercício dos poderes públicos e políticos, está agora a ser acomodado numa qualquer previsão legislativa. Pois isto é o extremo do desvio, do desnorte do poder legislativo em Portugal. Criar a convicção de que nós vamos regular as atitudes, as percepções, as intenções, aquilo que cada um de nós quer fazer do ponto de vista daquilo que é a sua percepção da vida pública e que vamos colocar isso dentro de um quadro legal, estigmatizando, fechando um processo comportamental, é, obviamente, um erro. E muito preocupante. E muitíssimo preocupante. Porque o poder legislativo também não pode desviar. Porque o exercício anormal de um poder também pode acontecer no legislativo. Não pensemos que os riscos só acontecem quando os poderes executivo, administrativo e o judicial exorbitam as suas áreas. Os riscos para a democracia,
os riscos para a governabilidade, os riscos para o equilíbrio entre os vários poderes do Estado também podem acontecer do lado do Legislativo. Também há um quadro para que o Poder Legislativo possa ser exercido. E aqui, na minha convicção, tem-se exorbitado, tem-se ido além. O exemplo de legislar em questões que são meramente do domínio ético e que devem ser sindicadas pela comunidade é algo que é obviamente preocupante. Nós queremos governantes que exerçam os poderes, que sejam responsáveis, mas que sejam avaliados pela forma como exercem esses poderes e como cumprem essas mesmas responsabilidades. Não queremos fazer dos nossos governantes autómatos, como se fossem seres controláveis, dirigíveis, com um comando remoto, ainda que ele seja legislativo. Nós queremos pessoas livres no exercício do poder político e que depois sejam sindicados ao nível da forma como o exerceram. Porque o voto, a opinião popular são fundamentais na avaliação que nós devemos fazer dos nossos governantes. E eu não quero um quadro de governantes que estejam tão só refém daquilo que são as dinâmicas legislativas. É muito importante que cada um de nós faça aquilo que deve fazer em função da sua consciência e não propriamente em função daquilo que o quadro legal lhe permite ou lhe impõe. São estas preocupações que eu entendo ser meu dever, porque as percepciono, partilhar hoje convosco, num contexto que é festivo. É um contexto em que assinalamos muito mais do que uma efeméride, como há pouco dizia, um percurso novo no nosso país, que há muito atingiu a maioridade, prefaz hoje 45 anos. Mas o nosso desejo é que nos próximos 45 anos possamos nós e quem nos há de suceder estar aqui, nesta mesma sessão ou noutras sessões, noutros territórios. Mas estar aqui a falar do 25 de Abril como uma data memorável, como uma data que não foi só um momento e, acima de tudo, como uma data que algumas gerações não desperdiçaram. Entendo que há semelhança daquelas e daqueles que há 45 anos muito fizeram para que nós hoje aqui pudéssemos estar. Todos nós temos a mesma responsabilidade de dar igual contributo para que no futuro próximo essa circunstância se possa repetir. A todos, meu muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente de Câmara, Dr. Paulo Cunha. Agora, para usarem da palavra em nome dos partidos, para um tempo máximo de 10 minutos, que será repartido como entendam, pelo Bloco de Esquerda tenho inscritas Adriana Ferreira e Ana Ruth Marcelino. Tenho a palavra então, Adriana Ferreira, representação do Bloco de Esquerda. Bom dia a todas e a todos. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. Em 1974, Sérgio Godinho presenteava-nos com palavras que musicariam a nossa memória com a história de um país, de pessoas de um país que, cansadas de um regime imposto e que não as servia de todo, se juntaram, saíram à rua e gritaram a liberdade. Herdeiras e herdeiros de um sistema autocrático, opressor e promotor de desigualdades gritantes, há 45 anos a população encheu-se de força, fez valer a sua vontade e deitou abaixo a ditadura. Abriu espaço à implementação da democracia, fazendo do belo cravo vermelho o seu símbolo. Fez-se valer da arma mais poderosa, a união, para gritar o que estava mal, o que não lhe servia nem a representava, apresentando uma nova proposta. Uma proposta onde iria, finalmente, ter voz. Mulheres e homens lutaram por direitos, mas também por deveres. Lutaram contra a opressão corporizada pelo regime fascista que imperava até à data. Hoje, as jovens e os jovens portugueses são herdeiras e herdeiros
de uma história recente escrita com a tinta da democracia, num quadro ou num verso de liberdade. Na altura, gritava-se pela paz, pelo pão, pela saúde, pela educação, e o certo é que foram várias as conquistas alcançadas nesse sentido. Conquistas essas que possibilitaram a jovens como eu nascer e crescer sem uma mordaça, livres para pensar, livres para estudar, livres para nos podermos expressar. Esta liberdade de opinião, de expressão, é aquela liberdade que nos possibilitou continuar a lutar por direitos ainda não conquistados ou por direitos ainda não praticados. Aquela liberdade que permite a análise de realidades injustas, a percepção daquilo que não serve e, por isso, necessita de mudança. Aquela liberdade que convoca a consciência e a ação de cidadãs. São um exemplo disso os movimentos sociais que, nos últimos tempos, têm ganho uma nova expressão e que, na sua manifestação, têm colocado na agenda política reivindicações face à precariedade, à violência de género, às alterações climáticas, aos direitos LGBT, entre outras. No exercício público da sua cidadania, contamos no ano de comemoração dos 45 anos de 25 de Abril pelo menos 2 manifestações expressivas das vozes das portuguesas e dos portugueses. A 8 de março, cerca de 20 mil pessoas inundaram as ruas de várias cidades do país, de cor e cânticos, pela igualdade entre homens e mulheres, convocando uma greve social feminista. A 15 de março foi a vez das jovens e dos jovens marcharem pela justiça climática. Os números são expressivos e as suas reivindicações igualmente expressivas. Refletem a consciência que a liberdade nos trouxe e nos traz, traduzida numa cidadania ativa e na demanda por uma transformação social. Muito caminho foi percorrido, é certo, mas muito caminho há ainda a fazer. E neste sentido, só pararemos quando a igualdade for plena, quando a educação for e se fizer democrática, quando a escola pública, que é de todas e de todos, for realmente para todas e para todos, quando houver condições de trabalho digno e emancipador para todas e todos, quando as oportunidades laborais existirem e forem realmente equitativas e justas, quando todas e todos tivermos um teto digno e pudermos escolher onde queremos viver, quando a riqueza for justamente distribuída, quando tivermos um Serviço Nacional de Saúde pleno, quando a justiça for realmente justa, quando as práticas ambientais forem efetivamente sustentáveis e não nocivas, quando realmente pertencer ao povo o que o povo produzir, pois só a liberdade é sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Viva o 25 de Abril! Deputada, já foi. Ana Marcelino, tem a palavra. Bom dia. Uma saudação e um agradecimento a todas as pessoas aqui presentes nesta sessão extraordinária da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril de 1974. 25 de Abril é dia de festa, de celebração. Celebramos a conquista da liberdade e da democracia e fazemos-o sempre com a mesma convicção e com a mesma alegria. Celebrar Abril hoje é lutar contra aquilo que parece ser uma das principais ameaças à democracia. E essa ameaça, em nosso entender, é a abstenção e a alienação da vida pública. Dentro de dias haverá eleições para o Parlamento Europeu. Temos aqui um candidato. 2. E o principal adversário, penso eu, pensamos nós, que o principal adversário de todos os candidatos é a abstenção. Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, a taxa de abstenção dos eleitores portugueses foi de mais de 65%, quando na década de 80 não chegou a 28%. Esta diferença mostra bem o crescente desinteresse e o progressivo distanciamento entre eleitores e eleitos. Mesmo sabendo que isto acontece não apenas em Portugal e não apenas nas eleições para o Parlamento Europeu, sabendo que isto acontece também noutros países e noutros atos eleitorais, celebrar Abril hoje é unir esforços para travar a luta que é necessário travar contra este poderoso adversário da democracia. O sentimento generalizado de que o meu voto não fará diferença nenhuma, de que o Parlamento Europeu não tem poderes legislativos, de que não é lá que são tomadas as decisões que realmente importam,
a que se junta a confusão institucional entre os diversos órgãos da União Europeia, sem que haja uma clara definição das competências de cada um, pelo menos uma definição que seja perceptível para os cidadãos, estas são algumas das razões que explicam este déficit de participação. Por outro lado, o descrédito dos políticos, a inoperância de algumas instituições, a falta de cultura democrática e a falta de memória histórica de quão difícil foi a conquista do direito ao voto, desta ideia que hoje é consensual, julgamos nós, de que na hora de votar todos contamos, somos todos iguais. Todas estas causas são causas contra as quais se tem travado uma batalha inglória. E apontar as causas parece fácil, e perceber o quão assustadoras são as consequências deste contínuo aumento da abstenção e desta progressiva alienação da participação na vida pública em que vive uma boa parte dos nossos concidadãos também parece fácil. Muito difícil, tão difícil quanto fundamental, e uma responsabilidade que cabe a todos nós, é fomentar uma cultura cívica de participação democrática, é preparar os mais jovens para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, porque só assim se cumprirá Abril. Celebrar Abril é assumir esta responsabilidade. Vivemos numa época de enorme diversidade social e cultural, em que precisamos de promover a tolerância, em que precisamos de combater todas as formas de discriminação e de fundamentalismo, precisamos de promover a formação humanista dos jovens, é fundamental celebrar Abril nas escolas, nas ruas, em todos os lugares. Lembrar a euforia que se seguiu ao dia inicial inteiro e limpo, em que as pessoas saíram à rua na ânsia de fazer ouvir a sua voz, porque todos contam. Todos contam, e só resgatando esta ideia de que todos contam, podemos resgatar Abril, cumprir Abril. Liberdade rima com responsabilidade. Abril trouxe-nos a liberdade para agir e a responsabilidade de não permitir nunca mais que o fascismo, qualquer forma de fascismo, volte a instalar-se. Liberdade sim, fascismo nunca mais. Viva o 25 de Abril. Em representação da CDU, tem a palavra Daniel Ribeiro Padrão Sampaio. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e excelentíssima mesa, Senhor Presidente da Câmara e senhores vereadores, senhores deputados e senhores presidentes de junta, respeitáveis representantes das forças políticas, associações humanitárias dos bombeiros do Conselho, autoridades, excelentíssimos convidados, demais representações, senhoras e senhores. Saudamos todos os presentes neste ato comemorativo do 45º aniversário de 25 de Abril de 74, evocação sempre presente no coração de todos quanto valorizam a liberdade e o exercício da democracia, fundamentais na construção de um Portugal mais justo e desenvolvido, tal como a Constituição da República Portuguesa consagra. Saudamos o povo de Famalicão e a sua intervenção empenhada e exigente do dia-a-dia, que não abdica de ser parte ativa na construção do futuro que todos desejamos, exercendo responsavelmente os direitos cívicos e políticos, cumprindo o sentido e a razão que a Revolução dos Cravos conferiu a todos os portugueses. De forma particular, uma saudação a todos os jovens do Conselho que acreditam que o presente sombrio da precariedade, tão breve quanto mais forte for a luta contra a sua imposição, dará lugar à tão ansiada estabilidade da vida profissional e social dos jovens e ao justo reconhecimento pela sua elevada formação académica e profissional. Porque abril e maio são datas de liberdade ligadas à exigência dos direitos e referência de lutas para quem anseia por melhores condições de vida e de trabalho, saudamos desta tribuna o 1º de maio e estendemos esta saudação a todos os trabalhadores, convidando-os a participar nas comemorações que se realizam no próximo dia 1 em Guimarães. É necessário manter a exigência sobre os que governam para que a necessidade de serem atendidas as justas reivindicações dos trabalhadores que almejam melhores condições de vida e de trabalho. Ao contrário do que têm sido as práticas dos governos, é preciso parar com os ataques à legislação laboral e instituir normas mais favoráveis aos trabalhadores, que seja restabelecido o equilíbrio na negociação coletiva, sabendo-se
que não é possível uma economia desenvolvida e produtiva com a generalização dos baixos salários. E o verdadeiro exemplo que pode influenciar o crescimento desses salários é, desde logo, que o salário mínimo nacional seja fixado nos 650 euros, de modo a impulsionar a subida dos rendimentos de todos os trabalhadores, de forma a compatibilizarmos a prática com o desejo de tornar Portugal cada vez mais próximo dos países europeus mais desenvolvidos. Senhoras e senhores, depois de ataques sucessivos aos direitos dos trabalhadores e das populações, é pública e reconhecida a grande contribuição do PCP nas mudanças verificadas nos últimos anos, que a sua decisiva e patriótica ação interrompeu e conteve. Esses combates permitiram que se avançasse na recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, valorização das reformas e pensões, a redução de impostos sobre o trabalho e o IMI, no apoio às famílias, libertando-as dos custos de materiais escolares, reduzindo propinas, com o alargamento e majoração de abonos de família e muitos outros domínios que têm agora expressão de sentido positivo, aprovadas com a ação decisiva do PCP, quer no Orçamento de Estado para 2019, quer decorrente de orçamentos anteriores. Ainda com o contributo decisivo do PCP, eliminou-se o pagamento especial por conta, beneficiando milhares de pequenos e médios empresários. Aplicou-se o novo aumento das pensões de reforma, que envolveram 1.200.000 reformados e pensionistas. Deu-se um impulso na valorização remuneratória na progressão de carreiras na administração pública, a partir de maio. Procedeu-se à reposição de 2 escalões com sede de IRS no Orçamento de Estado para 2018, que agora se traduz numa redução do imposto pago pelos trabalhadores. Por fim, a consagração do Programa de Apoio à Redução Tarifária na Lei do Orçamento de Estado para 2019 constitui um avanço de inegável significado. Não se trata apenas de um passo na garantia do direito à mobilidade na utilização do transporte público, mas também de uma medida de grande alcance e importância para os trabalhadores e a população em geral, com positiva e direta repercussão nos seus rendimentos. Agora, o PCP espera que o município e o Governo se empenhem em tornar possível esta realidade, já em aplicação nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e tudo façam para que este benefício seja alargado a uma solução intermunicípios com vantagens para as pessoas e para o próprio ambiente. O PCP lamenta que ainda ontem, no decurso da Assembleia Municipal, a maioria tivesse inviabilizado uma moção apresentada pela CDU que reclamava empenhamento do município para que, conjuntamente com o Governo e com as comunidades intermunicipais, promovessem o transporte público nas condições que já se verificam em muitas áreas do país, ficando os famalicenses, deste modo, prejudicados. Senhoras e senhores, defendemos que o Estado adote medidas concretas para a defesa da segurança social, que garanta o financiamento futuro das pensões e contribuições sociais conferidas a quem trabalhe 40 anos e tenha 65 de idade, num cálculo de 80% sem qualquer penalização. O PCP denuncia como oportunistas todas as cantilenas de que a Segurança Social não poderá cumprir com o pagamento futuro das pensões e das suas prestações sociais, o que leva os seus intérpretes a sugerirem medidas de alargamento de tempo de contribuição dos trabalhadores ou que o valor das pensões, segundo ainda os seus autores, deva ser drasticamente reduzido, para além de pretenderem que o regime deveria ter uma intervenção do setor privado. Não aceitamos a solução proposta pelos senhores dos negócios para a Segurança Social, verdadeira contra-reforma, que mais não faria que continuar a política de empobrecimento do tempo de má memória para quem trabalha ou trabalhou, que, em sentido oposto, correriam lucrativos milhões para os bolsos dos privados. No momento em que comemoramos Abril, afirmamos com clareza que Portugal não pode regredir na afirmação do Estado Social, no princípio da solidariedade e respeito pela universalidade dos direitos sociais. Há soluções para garantirmos a sustentabilidade da segurança social pública.
Ela assegura-se com uma política económica promotora de emprego e salários revalorizados. Assegura-se com um esforço financeiro do sistema previdencial, completando, nomeadamente, o atual sistema de cálculo das contribuições, com um outro sistema baseado na riqueza líquida criada pelas empresas. A solução terá que percorrer este caminho para bem das pessoas e do país. Esta é a legítima ambição de todos. Viva o 25 de Abril, viva o povo famalicense, viva Portugal. A representação do CDS-PP tem a palavra Francisco Castro Alves e depois tem a palavra o Sr. Helder Joaquim Fernandes Pereira. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Presidente desta Assembleia, Dr. Nuno Melo, Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Cunha, cumprimentar todos os deputados municipais presentes, cumprimentar todo o Executivo Camarário, cumprimentar todos os Presidentes da Junta presentes e, por fim, todas as cidadãs e cidadãos de Vila Nova de Famalicão. Estamos cá hoje reunidos para celebrar os 45 anos do Dia da Revolução de Abril. O 25 de Abril, dia em que Portugal voltou a abrir as portas para o mundo. Dia em que foi dado o primeiro passo rumo à democracia madura em que vivemos hoje. Sem dúvida que o primeiro passo exige uma celebração especial. Mas não nos esqueçamos dos passos seguintes, pois sem eles Portugal nunca teria sido capaz de andar e muito menos de correr. Não esqueçamos o passo de 25 de Abril de 1975, dia em que voltaram a ocorrer eleições livres ao fim de décadas de opressão. Não esqueçamos o passo de 25 de novembro de 1975, em que terminou a atividade do PREC e houve uma estabilização do regime. E não esqueçamos ainda o passo do dia 2 de abril de 1976, dia em que foi finalizada e aprovada a nova Constituição Portuguesa, passo a passo por Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, eu não vivi o 25 de Abril, tal como alguns de vocês também não. Celebro pelos meus bisavós, pelos meus avós e pelos meus pais. Celebro, acima de tudo, os valores de Abril. Liberdade, democracia, pluralismo político, participação cívica, por um país mais livre, justo e fraterno. Valores estes que nunca devem ser esquecidos, mas que devem ser atualizados e revistos sobre o prisma da atualidade. A liberdade foi conquistada para todos. Por isso, sejamos capazes de viver na alegria da diversidade. Hoje somos livres para nos afirmarmos tal e qual como somos, com a nossa identidade. Temos a liberdade para dizer sim e a liberdade para dizer não. A liberdade para aceitar e para rejeitar. Temos toda a liberdade do mundo, desde que não coloquemos em causa a liberdade do próximo. Tenhamos a coragem de assumir a nossa identidade, de não nos deixarmos oprimir pela pressão da sociedade, que é executada quer através de julgamentos em praça pública, via redes sociais, quer pelas tendências da opinião pública atual. Vivemos num mundo global, no qual jovens, adultos e idosos cruzam fronteiras do mundo como se de aldeias de outrora se tratasse. Meus senhores e minhas senhoras, somos os privilegiados. Mas nunca nos esqueçamos de onde vimos, nunca nos esqueçamos qual é a nossa casa e nunca nos esqueçamos dos nossos valores. Digo hoje, não pelo sentido da oportunidade, mas porque eu sinto. Antes de ser europeu, sou português e o meu país é Portugal. Hoje celebramos os valores de Abril, hoje celebramos os valores de Portugal. Estou cá hoje em representação da Juventude Popular e desta forma exige-se que fale pelos jovens, ou pelo menos por uma parte deles. Desta forma, tomo a liberdade de pedir a todos os agentes políticos aqui presentes que coloquem a sustentabilidade no topo das vossas prioridades. Hoje são vocês, no futuro seremos nós, mas o meio ambiente e o planeta Terra são de todos. Algo que não poderia deixar de mencionar também, pelos jovens,
é o tema da educação. Agradecemos a liberdade que temos hoje para escolher o nosso destino, seguir a nossa vocação profissional, sem entraves ou limitações. O nosso município é um exemplo disso, tem trabalhado para criar mais oportunidades e abrir o caminho aos jovens através da diversificação formativa. Hoje podemos orgulhosamente dizer que existem jovens estudantes de Vila Nova de Famalicão de várias partes do mundo, querem programas de estudo ou de estágio. Enquanto jovens, conseguimos a oportunidade para aprender, mas continuamos a exigir a liberdade para errar. Que nunca se confunda a experiência com sabedoria. Exaltamos pela oportunidade de ir mais longe e por um equilíbrio geracional, no qual a experiência dos mais velhos cria uma relação simbiótica com a ousadia dos mais novos. Por fim, espero que este dia continue a ser celebrado durante muitos anos, o Dia da Liberdade, mas sempre com um lema presente: máxima liberdade, máxima responsabilidade. Viva a juventude, viva Portugal e muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado Helder João Pires Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e respectiva mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta, autoridades civis e militares, caros convidados, caras e caros famalicenses. Decorreram 45 anos desde a madrugada de 25 de abril de 74, em que o movimento das Forças Armadas pôs fim ao Estado Novo e a uma ditadura de décadas. Nesta data comemora-se ainda o 44º aniversário das primeiras eleições livres. Assim, e antes de mais, as minhas primeiras palavras vão, por isso, para todos os que se juntaram para tornar possíveis estes dois momentos, a queda do antigo regime e a realização das eleições de 1975, aos militares e civis que, em posição de liderança no terreno, trabalharam para que Portugal se juntasse ao grupo das nações livres e democráticas, deixo aqui o meu profundo agradecimento. Volvidos 45 anos, comemorar Abril significa recordar o nascimento da esperança nos portugueses, da construção de um regime político democrático, assente no respeito pelos valores da vida humana e da liberdade, enquanto expressão máxima de uma sociedade pluralista. Hoje, é certo que os princípios que subjazem a Abril se encontram sedimentados e aparentemente a salvo de perigos. Contudo, convém não esquecer o que sucedeu após a implementação do novo regime e como o mesmo foi evoluindo num rumo que em poucos meses iria lamentavelmente desviar-se dos anseios iniciais. É imperativo que todos estejam elucidados sobre os desvios ideológicos que sofreram os princípios proclamados a 25 de abril, nomeadamente a abertura para uma nova era de esperança e democracia para todos os portugueses. Esses novos propósitos, devolver a liberdade e a esperança ao povo, foram violentamente desvirtuados. Como afirmava em 2002 o general Galvão de Melo, numa passagem de uma obra sua, medos de uns, vaidades mesquinhas de outros, oportunismos, objetivos pessoais impossíveis de conciliar, vieram a revelar-se desde muito cedo, afastando do caminho as nobres intenções anunciadas no movimento. A junta governou mal. O MFA, em sua maioria, servia candidamente os propósitos da Rússia Soviética, que não eram, por definição, consentâneos ao interesse de Portugal. E sobre os chamados contragolpes de 28 de setembro de 74, 11 de março de 75 e 25 de novembro de 75, refere ainda que os reais propósitos dos acontecimentos ocorridos nessas datas consistiam em abafar a voz da nação com a finalidade de deixar o campo livre à extrema-esquerda. Ora, volvidos 45 anos da Revolução de Abril, e põe-se também a clamar a coragem e o patriotismo daqueles que, no pós-revolução, lutaram para que Portugal se tornasse verdadeiramente um país democrático e cuja soberania pertencesse ao povo, pois Abril sem Novembro significaria o mesmo que democracia sem liberdade. Esta recordação ganha especial relevância nos dias que correm, pois temos vindo a assistir à emergência de movimentos e partidos políticos radicais por toda a Europa, que anseiam colocar em crise todas as conquistas alcançadas de liberdade. É certo que se tratam de movimentos e partidos cujo seu estado de graça é meramente transitório,
mas que ainda assim podem colocar em perigo os ideais de liberdade e democracia que constituem os pilares de uma sociedade que se quer moderna e justa. Assim sendo, impôs-se uma batalha séria contra tudo aquilo que afronte, seja da forma que for, os princípios conquistados em abril. Essa luta terá de passar pela reconquista da confiança do povo na classe política. Conquista essa que se consegue através do exercício do poder político, assente em critérios claros de rigor, seriedade e responsabilidade. Mais do que nunca, a seriedade no exercício das funções políticas é crucial para incutir na opinião pública um sentimento de confiança e de adesão a um desígnio comum para o país. Mas não se escudem os portugueses, pois esta não é uma tarefa somente dos políticos. Cada um dos cidadãos, independentemente da sua condição socioeconómica, detém em si, em processo de igualdade, o mais poderoso de todos os direitos herdados de Abril. É o povo, através do voto, que cabe defender Abril, através das suas escolhas nas urnas. Por isso, recordar Abril com seriedade, é todos os dias, cada um de nós fazer uma reflexão e compreender se está a dar o seu contributo para a sedimentação dos princípios a que a Revolução deu origem. Nessa matéria, e na humilde tarefa que me compete no exercício das minhas responsabilidades, julgo não defraudar os intentos de Abril e o legado que muitos foram capazes de me conceder. No nosso Conselho de Vila Nova de Famalicão, estou ao lado de um Executivo que, nas políticas que diretamente define e implementa, procura que as conquistas de Abril se mantenham vivas. Estou ao lado de um Executivo que investe no presente sem esquecer o futuro. Estou ao lado de um município que, ao contrário da tendência nacional, tem vindo sistematicamente a reduzir o seu endividamento, o que denota um compromisso sério com as gerações futuras. É um município que aposta na interligação entre os diversos intervenientes da sociedade, captando e motivando o investimento, com respeito pela liberdade da iniciativa privada, que, de resto, me parece ser a matriz ideológica de uma sociedade moderna. Mas este município não esquece que o foco são as pessoas e que os princípios da liberdade e da igualdade conquistados em Abril têm como principal objetivo servi-las. E, nessa medida, orgulhosamente digo que Famalicão é uma referência. Não pelos reconhecimentos que lhe são regularmente atribuídos, mas, sobretudo, porque, de facto, é bom viver em Famalicão. E esse reconhecimento é conferido pelo mais importante dos avaliadores, os famalicenses, que, através do seu voto em urna, têm dado um sinal claro de se reverem no modelo de que este Executivo tem para Famalicão. Por isso, caras e caros famalicenses, acredito que Abril se renova todos os dias e que compete a cada um de nós contribuir com a sua parte, seja ela maior ou menor, para que os seus desígnios sejam uma evidência e não um mero sonho recordável. Da nossa parte, estaremos sempre do lado da democracia e da liberdade, dos desígnios de Abril e de Novembro, e assim os promoveremos e defenderemos em todas as nossas intervenções. Viva Famalicão, viva Portugal! Em representação do Partido Socialista tem a palavra Célia Menezes e Ricardo Dias. Pela ordem que entendam. Ricardo Dias tem a palavra. Depois a senhora vereadora. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereadores e Deputados Municipais, demais entidades aqui representadas, estimados jornalistas, caríssimo público. Nesta data histórica de Portugal, que para os mais jovens portugueses é apenas um acontecimento que consta nos manuais escolares de História, não podemos deixar de relembrar a importância desta marcante data do ano de 1974. Foi o fim de uma ditadura opressora à qual ninguém deve alguma vez ser sujeito. Com a Revolução dos Escravos, foi possível conquistar a liberdade. Liberdade é essa que nos trouxe a democracia e nunca é demais lembrar que com a democracia conquistámos também escola pública para todos, Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, Salário Mínimo Nacional e, claro, a liberdade de escolha, liberdade de expressão. Para as gerações mais jovens, fica a responsabilidade manter o espírito de Abril de 74 vivo. Não nos podemos deixar enganar por populismos, ou mesmo falsos populismos, que não são nada mais do que movimentos de extrema-direita e neoliberais.
Movimentos esses que utilizam a proteção da palavra liberdade, mas que querem voltar a termos que não são compatíveis nem com a democracia, nem com os valores de Abril. O populismo já viu nascer algumas lideranças absolutamente experimentalistas e irresponsáveis, algo que nos deve fazer insurgir contra estes movimentos pela defesa da liberdade e da democracia. Devemos todos contribuir para que os valores da democracia, tal como conhecemos hoje, se mantenham vivos. Pela democracia, pela liberdade, não podemos deixar de uma forma mais ou menos direta estes movimentos populistas possam crescer. Não podemos cair no erro de fazer comentários fáceis a temas complexos. Os dirigentes políticos não podem cair na tentação da notícia fácil ou falsa, assim como de procurar ser popular apenas pela imagem ou pelas belas fotografias que os seus gabinetes de marketing são capazes de criar. Como já referi, Abril de 74 deu-nos a possibilidade também de ter mais e melhor educação. Hoje, e cada vez mais, o acesso ao ensino superior público para todos é uma realidade. O esforço envolvido pelo governo PS para que isto seja possível é notório e visível. Entre outras medidas, foi feito um ajuste no sistema de IRS para deduzir despesas inerentes a quem frequência o ensino superior, a redução da baixa da propina e o Programa Nacional de Alojamento Universitário. Ao invés, no nosso Conselho, vemos o Executivo Camarário a apresentar orgulhosamente cursos nível 5, como se isso fosse uma aposta séria e de futuro para o ensino superior público em Famalicão. Ao mesmo tempo, vemos as instituições de ensino superior existentes em Vila Nova de Famalicão a perder força, relevância e alunos. O que revela a falta de apoio e estratégia do Executivo Camarário para o ensino superior. Não posso deixar de fazer uma referência à data que para muitos é considerada como o princípio do fim da ditadura. 17 de abril de 1969. Foi a juventude estudantil, em Coimbra, que abriu o caminho para se pensar em democracia e participação política em Portugal. Este acontecimento revela o quão importante é para a democracia contar com jovens bem formados e irreverentes. Por isso não consigo ver nenhuma razão para temer viver num Conselho com uma forte presença académica. Sabemos todos que um Conselho com instituições de ensino superior público e movimentos académicos fortes torna um município mais forte e dinâmico. Acredito que os jovens e os movimentos académicos estiveram sempre do lado certo da história na construção de uma sociedade justa, livre, desenvolvida e democrática. Relembrar o 25 de Abril é também para nós jovens exigir liberdade de escolha, mas também mais e melhor qualidade de vida. Queremos viver num lugar que também nos queira. Lugar esse que não seja uma cidade dormitório e que não seja considerado inseguro com o cair da noite. Queremos viver num lugar onde se apoie realmente todas as crianças do Conselho, com mais e melhor acesso às bibliotecas, com salas de estudo nas freguesias, com apoio para a aquisição de material escolar no ensino obrigatório. O lugar dos jovens não pode ser, num Conselho onde se registre falhas no sistema de transporte escolar, onde acontece, ou já aconteceu, que crianças perderam aulas por falha desse mesmo sistema de transporte. Este não pode ser o meu lugar. Este não é o lugar dos jovens. Não se a sério, quando no exercício do seu mandato, se autologia com tudo o que de bom acontece no Conselho e depois, tudo o que é menos positivo se assobia para o lado ou se tenta culpar terceiros. Atitudes destas fazem com que os movimentos populistas ganhem força e isto, inevitavelmente, prejudica a democracia. 25 de Abril foi em 1974, é hoje e terá de ser sempre. Sempre na defesa dos valores mais básicos da democracia, mas também nas políticas sociais que transformam um país mais justo e equilibrado. Os jovens saberão distinguir o que é governar segundo os princípios de Abril de 64 e, pelo contrário,
governasse seguindo os princípios do neoliberalismo. Se noutros tempos convidavam os jovens para sair do país, agora pedimos e criamos condições para que permaneçam e regressem a Portugal. Percebemos hoje que, segundo os princípios de abril de 64, é possível construir um país melhor, com menos desigualdades sociais, mais rendimento disponível para as pessoas e com contas certas. Vivemos de uma democracia forte e estável, mas não há limites para o aperfeiçoamento da mesma. Este aperfeiçoamento é da responsabilidade de todos e, em especial, dos que têm responsabilidades políticas, devendo lutar diariamente pelos valores que Abril nos deixou, como democratização, desenvolvimento, diminuição das desigualdades sociais, direito à habitação, emprego e educação. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Famalicão, viva Portugal. Senhora Vereadora Célia Menezes, tem a palavra. Muito bom dia, e porque o tempo urge, eu vou privilegiar o conteúdo e não a forma, e deste modo cumprimento o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e peço-lhe licença para, na sua pessoa, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todos os cidadãos e todas as cidadãs que me escutam. Aliás, deveríamos dirigir as nossas palavras somente a todos os cidadãos, estes e a todos os outros que são a razão e os destinatários do nosso trabalho. Aqueles que aqui estão, e principalmente a mole humana, que está fora destas quatro paredes, em relação à qual deve ser colocado todo o nosso denodo, empenho e dedicação, ou não fosse o 25 de Abril a festa do povo, da democracia, da igualdade e da fraternidade. Assinalamos, portanto, hoje, de modo simbólico, as comemorações de 25 de Abril. Porém, a ideia libertadora de Abril, daquela leda madrugada, representativa da esperança, de ver-se enfatizar por todos os dias da nossa vida. Quem, como eu, tem assistido a muitas evocações e proclamações do 25 de Abril de 74 nesta Assembleia Municipal, tem assistido também à apologia do 25 de Novembro em detrimento do 25 de Abril. Muito embora possa parecer estranho, porém, e até poderei estar de acordo com a recordação do 25 de Novembro de 75, nesta data de 25 de Abril, e aqueles que agora me escutam estarão certamente perplexos e interrogam-se como é que uma vereadora do Partido Socialista procede a tal afirmação. Perceberão já de imediato as razões subjacentes à minha razão. Dúvidas não existem que foi o impulso libertador dos capitães de Abril que devolveram o poder, prefiro dizer legitimidade democrática, ao povo ou, noutra versão, aos cidadãos. Todavia, reconheço que na época imediatamente a seguir ao desenlace da Revolução de Abril, exacerbou-se uma ideia libertária, que não de liberdade, e houve exageros próprios da euforia de então. Foi preciso, concedo, o 25 de novembro de 75 para dar início à democratização da nossa nação. Porém, não queiram as forças políticas de direita apropriarem-se de tal revolução. Não fora Mário Soares e o Partido Socialista, ao impulsionarem a sociedade civil para maior concentração de cidadãos no marcante comício da Alameda da Fonte Luminosa no verão quente de 75, e a história do nosso país seria diferente. Teríamos, certamente, um socialismo estatizante, de tipo soviético, pelo menos até à altura da queda do Muro de Berlim. E já escuto na sala os militantes comunistas a dizerem em voz baixa ou em pensamento: olhe que não. Mas não tenho dúvidas que assim seria. Se não fosse a força de um povo que quis a liberdade e rejeitou passar de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda, teríamos certamente um regime totalitário em Portugal. E quem defendeu esse ideal de liberdade foi Mário Soares e o Partido Socialista. Depois, defendo outro 25 de novembro, o de 77. Foi com a publicação do Decreto-Lei 496, resultante das negociações concretizada por Almeida Santos, com a Santa Sé, que conseguimos adequar a nossa lei civil à Constituição publicada em 1976. Na realidade, foi tal diploma legislativo que concedeu às mulheres portuguesas a verdadeira Carta de Alforria,
E só foi possível depois da renegociação da Concordata de 1940 de Salazar e Cerejeiro. Digo bem, Carta de Alforria, porque até então as mulheres portuguesas eram tratadas como verdadeiros seres menores. Passavam do poder paternal para o poder marital. Nunca chegavam a ser cidadãs de pleno direito. Sim, esse 25 de novembro de 77 foi um marco histórico na democratização de Portugal e o primeiro passo para a igualdade de géneros. Assim como a revisão constitucional de 1982, cujos impulsionadores foram Mário Soares e Pinto Balsemão, porque conseguiram diminuir os poderes do Presidente da República ao tempo ramalhianos e principalmente por terem conseguido desmilitarizar o poder político com a extinção do Conselho da Revolução, devolvendo definitivamente a legitimidade democrática à sociedade civil, enfim, aos cidadãos. Também esta data de 30 de setembro de 1982 deveria ser comemorada dentro do espírito de Abril. Por último, referir-me-ei, no plano histórico, a outro marco importante da democratização e no desenvolvimento de Portugal. Aludo à adesão, então, da CEE, hoje União Europeia, em 1985, cujos protagonistas maiores foram Medeiros Ferreira e Mário Soares. 12 de junho de 1985, também uma data que cabe nas comemorações do espírito de Abril, porque foi a partir daí, do Mosteiro dos Jerónimos, que Portugal passou a ser um Estado europeu de pleno direito. E de história já basta, para se perceber por que razão, no dia de hoje, 25 de Abril, cabem todos os factos históricos protagonizados por socialistas acabados de enumerar que constituíram e constituem passos seguros dados no caminho da liberdade, da igualdade e do desenvolvimento. Caras concidadãs e caros concidadãos famalicenses, a premura e a aperteza do tempo obrigam-me a acelerar o passo, a lei de Cronos é imperiosa. Temos de caminhar para o fim e ainda teremos de enumerar de forma exemplificativa as perspectivas futuras da democracia, aquilo que se espera para os nossos vindouros e que está nas nossas mãos de todos, a capacidade, a arte e o engenho de a moldar. Infelizmente, estou muito preocupada com o futuro. Estou preocupada com a falta de democracia das instituições europeias, à exceção do Parlamento Europeu, e que muito tem contribuído para a onda crescente de populismos exacerbados, protagonizados por partidos radicais que conseguem iludir o povo sobre a manipulação de poderes sombrios que visam tão só destruir a União Europeia. Estou preocupada com a política da ditadura dos números provenientes da União Europeia em detrimento das políticas que coloquem os interesses do cidadão em primeiro lugar. Jamais se deverá subtrair ao poder ao povo de diretamente eleger o poder legitimado. Estou preocupada que em Portugal, não obstante o momento libertador da mulher em 25 de novembro de 77, estejamos em 2019 e ainda seja necessário celebrar o Dia Internacional da Mulher, que já em 2002 a falecida vereadora Edna Cardoso, em funções nesta Câmara Municipal, repudiou tal comemoração porque a cidadã mulher deverá ser igual ao cidadão homem. E note-se que eu defendo o princípio da igualdade segundo o ensinamento de Aristóteles, em que devemos tratar de forma igual situações iguais e tratar de forma desigual situações desiguais. Repudio, por isso, o igualitarismo. Estou preocupada com as desigualdades sociais crescentes que vêm traindo o ideal de Abril, da erradicação da pobreza, mas quero realçar, defendemos a erradicação da pobreza segundo os princípios da solidariedade e não através dos atos misericordiosos. Sublinhamos que os pobres não deverão andar de mão estendida. Devemos constituir políticas que lhes permitam sair da condição de pobreza com dignidade. Por último, registro a minha apreensão acerca das fake news. Aproximam-se momentos de campanhas eleitorais. Espero que deixem de ser veiculadas, através das redes sociais, notícias falsas. A difamação e a mentira revela-se um perigo iminente para o funcionamento da democracia e das instituições democráticas.
Em Portugal, este fenómeno ainda não atingiu proporções preocupantes, mas manda a razão que devemos prevenir esta ameaça para que tal ameaça não se torne realidade. Em jeito de tópicos, acabei de enumerar as minhas preocupações com o futuro da democracia em Portugal e com o reflexo das políticas europeias no nosso país, as quais podem, num futuro próximo, inverter um caminho já percorrido. Espero que todos, aqui hoje, e que cada um e todos, nos seus espaços de influência, contribuam para aprofundarmos em cada dia e mais um dia de democracia. E porque é dia de festa, termino a minha intervenção declamando um poema de Sofia Melbrenner intitulado 25 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos de noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Muito obrigada, viva Portugal, viva Famalicão. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Tem agora a palavra em representação do PSD, de Joana Santos Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e restante variação, Excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje os 45 anos de 25 de Abril. Será esta só mais uma comemoração da Revolução? Será só mais um desfilar de discursos com vivas à liberdade? As interrogações ajudam a refletir e levam a compreender que as intenções de Abril estão ainda por cumprir. As intenções de Abril estão ainda por cumprir quando vemos o crescente afastamento entre os partidos e os cidadãos, particularmente os jovens. As intenções de Abril estão ainda por cumprir quando falta a permanente proximidade aos cidadãos jovens e aos seus problemas. As intenções de Abril estão ainda por cumprir quando precisamos de renovação do sistema político. As intenções de Abril estão ainda por cumprir quando há falta de resposta dos sistemas sociais. As intenções de Abril estão ainda por cumprir quando reina o ceticismo generalizado contra os partidos. Minhas senhoras e meus senhores, a Juventude Social Democrata, a JST, é parte integrante de um partido de matriz social-democrata. A JST de Vila Nova de Famalicão entende que o PSD deve ser um partido que precisa do diálogo social para poder caminhar, porque ele está na gênese da sua própria existência. O homem é a nossa medida, nossa regra absoluta, nosso início e nossa meta. Esta frase de Francisco Sá Carneiro resume aquilo que deve ser a política da juventude famalicense. Um processo contínuo de interação entre os responsáveis políticos e os jovens, e assente no princípio da cidadania participativa por parte dos jovens e das jovens. A JST de Vila Nova de Famalicão entende que governar para as pessoas, procurando contribuir para que elas possam mais facilmente construir a sua própria felicidade, é a razão de ser da atividade política. E disso é bom exemplo a atual política da juventude da Câmara Famalicense, com programas de voluntariado jovem, mais cidadania jovem, com os programas Cria Jovem, Cuida Jovem, Atreve-te Jovem, Realiza-te e Liga-te Jovem. Bom exemplo é também o Espaço Made in, no apoio aos jovens empresários e o investimento na educação, protagonizado por esta Câmara Municipal, entre muitos outros que o curto espaço de tempo que me foi dado me impede de elencar. Tudo isto faz de Vila Nova de Famalicão um concelho atrativo para o investimento, bom para viver, trabalhar e estudar, garantindo a plena participação das e dos jovens nas políticas e nos projetos da nossa comunidade local. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é necessária uma abordagem diferente aos jovens para que estes se envolvam com maior profundidade na vida política. É necessário ouvir os jovens. Precisamos alargar o acesso ao ensino superior e, fundamentalmente, reorganizar a rede de cursos em função das opções de desenvolvimento estratégico do país e da nossa região. Precisamos de lançar os pilares seguros de uma sociedade do conhecimento e da inovação que permite colocar Portugal entre os melhores. Precisamos de uma economia mais competitiva,
capaz de pagar melhores salários e dar melhores condições de vida aos jovens portugueses e aos jovens famalicenses em particular. Precisamos de continuar a insistir na ligação das empresas às universidades, como forma de aumentar o investimento na investigação com incidência direta na produção. Precisamos de políticas com longevidade. Minhas senhoras e meus senhores, estas são as convicções que norteiam a JST de Vila Nova de Famalicão e que guiam a sua ação rumo a um melhor 25 de Abril. Viva a juventude, viva Famalicão, viva Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a palavra o Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da Mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e excelentíssimos Srs. Vereadores, convidados aqui presentes, autoridades civis e demais instituições, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, minhas senhoras, meus senhores cidadãos. Encontramos-nos hoje, uma vez mais, a festejar o 25 de Abril de 74. Fazemos-lo já ao abrigo de uma distância temporal que nos permite uma maior clareza na análise objetiva de tão importante data, mas fazemos-lo também ao abrigo de uma emoção que o suceder dos tempos não afasta ou esmorece. O 25 de Abril é e será sempre um marco indelével da nossa história e um sinal de uma sempre renovada esperança. Com a Revolução dos Cravos, Portugal saiu de um longo período de ditadura em que as mais elementares liberdades e direitos se encontravam cerceados e em que os mais singelos princípios de um Estado de Direito democrático constituíam não mais do que uma esperança acalentada por quem não comungava dos valores de um Estado totalitário. Com o 25 de Abril foi-nos restituído aquele que é o maior dos bens, a liberdade. Com o 25 de Abril foi-nos possível lançar as bases e os alicerces de um verdadeiro Estado de Direito. Com o 25 de Abril foram-nos dadas as ferramentas para a construção de um Portugal livre e democrático. Como tal, e uma vez mais é nosso imperativo moral e cívico registar a dívida de gratidão que mantemos para com os militares de Abril. Tal gratidão deverá impor-nos um especial dever de continuar a construir Abril, não nos fazendo esquecer dos erros do passado, nem das tentativas de deriva totalitária que após Abril nos quiseram impor. De facto, se hoje em Portugal poderemos com confiança afirmar que a democracia se encontra implantada, não nos podemos nunca esquecer que foi necessário que o povo viesse à rua, impedindo os intentos daqueles que pretendiam instalar no nosso país um regime totalitário de partido único. Volveram, entretanto, 45 anos. Portugal hoje é um país soberano, independente, inserido na União Europeia e integrado nos valores de uma democracia ocidental estribada num Estado de Direito, em que os direitos, liberdades e garantias se encontram devidamente consagrados e salvaguardados. Mas se tal facto constitui uma verdade indesmentível, não nos podemos esquecer que a atual sociedade coloca-nos desafios que os dirigentes e agentes políticos têm notória dificuldade em responder de forma satisfatória. Com efeito, num mundo atual em que a globalização da economia é uma realidade inultrapassável, num mundo em que os valores da democracia ocidental são postos em causa por movimentos fundamentalistas, num mundo em que os fenómenos migratórios compulsivos nos obrigam à readaptação dos nossos modelos sociais, no mundo em que a realidade tecnológica e a economia digital nos colocam sérios desafios, no mundo em que os movimentos financeiros e o peso dos grupos económicos condicionam, por vezes, vontades políticas,
no mundo em que os fenómenos populistas encontram eco, especialmente nos grupos dos mais desfavorecidos e menos informados, no mundo em que graça o fenómeno da corrupção, do clientelismo e o tráfico de influências, é hoje mais do que nunca necessário que se produzam novas respostas que saibam prevenir os problemas das novas gerações. Para tal, é imperioso que se renove a noção de cidadania e é urgente que, de igual modo, se regenere a forma de fazer política, o servir o bem público e, afinal, o cidadão. Aos cidadãos deverá ser pedida participação na formação e discussão das decisões políticas. Aos dirigentes políticos deverá ser exigida responsabilidade, responsabilização e o estrito cumprimento da prossecução do interesse público. Governar ou dirigir não se poderá traduzir num mero exercício de perpetuação no poder através de distribuição de benesses em função de interesses eleitorais mais ou menos confessados. Governar não poderá ser, como tem sido, um ato de gestão em função de sondagens ou tendências de opinião ou voto. Governar não poderá ser, como tem sido, um ato de sobrevivência política que a miúdas vezes sacrifica o interesse público em detrimento de interesses de grupos ou fações. Governar não poderá ser, como tem sido, guiar-se pelo facilitismo e pela adoção de medidas aparentemente simpáticas, olvidando-se o futuro e, com isso, as reformas de que o país continua a necessitar. Governar não pode ser, como tem sido, optar por um centralismo absorvente da maioria dos recursos, disfarçando tal política com pretensas medidas de descentralização desacompanhadas de critérios ou meios financeiros. Governar não pode ser, como tem sido, asfixiar-se a economia e os geradores de riqueza com uma imensa carga fiscal que não procura operar qualquer justiça redistributiva, mas apenas alimentar uma pesada máquina do Estado. O 25 de Abril exige que se respeite o seu lugar. Aos políticos exige-se mais, exige-se responsabilidade e o respeito pelos princípios éticos mais elementares. Aos cidadãos devia-se-á exigir mais participação na gestão da coisa comum. Respeitar Abril deverá ser, assim, respeitar o direito e o dever de cidadania, assente na justiça social, no primado da iniciativa privada, no são desenvolvimento e sempre em respeito da dignidade da pessoa humana. Se o fizermos como temos vindo a fazer nesta nossa terra de Famalicão, poderemos afirmar com convicção que estaremos a cumprir Abril. Viva Famalicão, viva Portugal. Bom, agora para encerrar e usando de direito próprio, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, mas antecipando que, naturalmente, quando se celebra o 25 de Abril, a visão é nossa, como dizia Ortega Gasset, eu sou e as minhas circunstâncias, e eu não consigo ler o 25 de Abril sem relevar essas circunstâncias que traduzem o meu filtro e que, independentemente disso, levam a que eu respeito todas as intervenções e considero todas muito genuínas, porque saídas das circunstâncias de cada um dos intervenientes. Eu gostava de começar por sublinhar a intervenção da Sra. Vereadora Célia Menezes, porque trouxe à discussão no 25 de Abril o 25 de Novembro através do Partido Socialista, como acho que é também de inteira justiça. Eu sou daqueles que acreditam que o 25 de Abril de facto se cumpre com o 25 de Novembro. O 25 de Abril é o detonador, sendo que as liberdades acontecem quando, combatida a deriva totalitária, as forças que se reviam num regime democrático foram capazes de intervir. E não haveria 25 de Abril sem o Partido Socialista, não haveria 25 de Abril sem o Partido Social Democrata, não haveria 25 de Abril sem o CDS, não haveria 25 de Abril sem aqueles que queriam uma democracia para Portugal. E é por isso, depois de algum tempo, em que eu percebia, nomeadamente em alguns setores, também no Partido Socialista, algum desconforto com o 25 de Novembro, ouvi-la foi para mim importante porque
basicamente traduz também uma homenagem à própria história, uma história que é também do Partido Socialista e que é da democracia. E, portanto, o 25 de Abril celebra-se com o 25 de Novembro e não se celebra, por exemplo, no que me respeita, quando percebo homenagens em que, com todo, enfim, tendo como representante do 25 de Abril alguém como o Hotel Sarava de Carvalho, eu percebo em Hotel Sarava de Carvalho alguém que teve uma intervenção no 25 de Abril, mas também foi o criador das FP25. E, portanto, eu tento ler o 25 de Abril em quem, ao longo deste período, não só o concretiza militarmente, mas luta depois pelas liberdades. E eu faço uma referência, no caso do Hotel Sarava de Carvalho, por razões que são específicas. Quer dizer, eu conheci as pessoas que foram baleadas pelos FP25. Um dos meus melhores, um bom amigo meu, não é um dos meus melhores amigos, o pai foi assassinado com um tiro na cabeça porque era diretor de um serviço prisional pelas FP25. E, independentemente de todas as amnistias, há circunstâncias que as amnistias não conseguem, que é de apagar a memória. E por isso eu acho que nós, nos símbolos do 25 de Abril, devemos procurar, eu pelo menos assim o faço, quem todos os dias da sua vida concretizou a liberdade. Prestando homenagem a todos aqueles que militarmente fizeram o 25 de Abril. E o 25 de Abril é muito mais do que esta cerimónia, do que as cerimónias que, ano após ano, enfim, representantes de todos os partidos repetem argumentos, eu próprio, porque a data simboliza valores, e esses valores são recordados. Mas o 25 de Abril exerce realmente, é desde logo votando. E nisso, a senhora ex-deputada Ruth Marcelino tem toda a razão. É muito impressionante perceber em eleições europeias taxas de abstenção de 65%, nos jovens de 80%. Taxas de abstenção de 65% em democracia, depois do 25 de Abril, significa que 35% de um povo decide o destino de 65% desse povo. Isso não é realmente normal. E, particularmente, em relação aos jovens, não só é preocupante, como é, eu diria, estranho. Também numa perspectiva geracional de quem ter nascido nos anos 60, dizia há pouco aquele Dr. Paulo Cunha, como estamos a ficar velhos, o resto, enfim, devia começar, obviamente, por saudar o Sr. Presidente de Câmara, todos os seus vereadores, os seus deputados municipais, presidentes de junta, autoridades civis e militares, representantes dos bombeiros, da GNR, da PSP, todos os queridos amigos de comunicação social, funcionários desta autarquia, mas eu dizia que nós estamos a ficar velhos, mas, e o Dr. Paulo Cunha dizia, bom, mas é bom sinal, é verdade. Mas isso dá-nos também essa perspectiva comparativa. Quem como nós é mais velho tem tempo de comparação. Quem como nós nasceu nos anos 60, viveu o fim do Império, o 25 de Abril, o PREC, o 25 de Novembro, a instauração da democracia, a adesão à CEE, hoje, este nosso pleno direito do ponto de vista europeu. E nesse termo de comparação, é para mim muito estranho, tendo o direito de voto, haver 80% de jovens que não o exercem. Porque os jovens têm hoje as oportunidades que a minha geração nunca teve. E dão-nas por adquiridas. E nada no mundo é adquirido. Nunca houve nenhum regime perpétuo. Regimes absolutistas, monarquias, regimes de matriz mais ou menos republicana, o que seja, não houve nenhum regime perpétuo. E as democracias não são perpétuas. A nossa função será torná-las o mais longas possíveis. E a juventude, que não tem tempo de comparação, isto tudo é adquirido, inclusivamente com a União Europeia é adquirida. Bom, nós temos hoje a juventude mais qualificada de facto deste país, sempre, que não vota. Mas temos uma juventude que tem uma livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Pode ir num espaço onde Schengen vigora, num espaço a 28, atravessar a Europa. Nós mostrávamos o bilhete de identidade à seda na fronteira em Espanha, só para passar o ano. Tem programas Erasmus que lhes dão experiências curriculares e académicas nas universidades de toda a Europa. A nossa não tinha. Vai ser agora apresentado um programa Interrail, pago pela União Europeia. O Interrail nós fazíamos se tivéssemos dinheiro para fazer a viagem de comboio. Eu nunca consegui juntá-lo, o meu pai nunca me deu. E os jovens dão tudo por adquirido. 80% do investimento público em Portugal é feito com fundos comunitários. 80% dos investimentos em Portugal, do investimento público, milhões e milhões de euros, é feito com fundos comunitários. E nós tendemos sempre nos discursos políticos nacionais, não só portugueses, mas da Europa toda, a nacionalizar as virtudes e europeizar os problemas. E, portanto, todas as tragédias de Portugal têm que ver com a Europa. Não tem realmente muitas das nossas vantagens. O que rasgamos em estradas, escolas, autoestradas, universidades, programas universitários de investigação, é feito com dinheiro da Europa. E os jovens hoje abstêm-se
80% porque acham que tudo é adquirido e não está. E, portanto, a democracia não se faz, e o 25 de Abril, em cerimónias uma vez por ano, exerce. E a primeira forma de exercer a democracia e de honrar 25 de Abril é votando. E estas taxas de abstenção não podem ser justificadas apenas nos políticos ou num desvalor em relação ao fenómeno da política, porque políticos somos todos nós. Hoje somos os que aqui exercemos mandatos, hoje são outros quaisquer que se candidatem. Os políticos são o povo e essa é a grande vantagem da democracia também. É que qualquer pessoa pode ser política, desde que escolhida em urna por todos os outros. E por isso o voto é a essência, o voto é a matriz genética identitária das democracias. Mas a democracia também se exerce quando não se cumprimentam direitos. A democracia são, ou é, um governo ou um Estado, independentemente de partidos, ao serviço de um povo, não comprimindo direitos. E perceba-se nisto, quer dizer, a geração dos meus avós, dos nossos avós, combateu na Primeira Guerra Mundial. Hoje ninguém os celebra. Morreram muitos. Eu tive um tio-avô que foi gaseado na Batalha de Lalis e feito prisioneiro pelos alemães. Ninguém celebra hoje os combatentes da Primeira Grande Guerra. A geração dos nossos pais combateu no ultramar. Muitos morreram. Ninguém hoje os celebra e muitos têm uma espécie de vergonha, como se as pessoas que foram combater no ultramar não fossem pessoas como nós, que eram incorporadas sem que tivessem uma palavra a dizer. Algumas das quais fizeram também 25 de abril. Eu sou, de resto, aqui o Sr. Anquiço, que é o representante da Associação de Deficientes das Forças Armadas, que cá está, é um famalicense, e representa muitos desses que combateram. Combateram por uma ideia de pátria que era a que foi transmitida, e é a que era ao tempo, mas que hoje é esquecida, e são também portugueses. Muitos deles incapacitados a quem não é feita a justiça. Pessoas que saíram aqui dos campos, das fábricas, das cidades, incorporados, vestiram numa farda e combatendo no ultramar. E apesar dos seus ferimentos, hoje, e dos muitos que morreram, sem que lhes seja feita a justiça. Nem se guarde memória. O que devia ser feito, como acontece com o 25 de Abril. E a minha geração, a nossa geração, é a primeira, por causa também do 25 de Abril e da União Europeia, poupada à guerra. A nossa é a primeira geração que não combateu. Na geração da minha família, é a única que não combateu. A única. E nós não valorizamos isto. E, naturalmente, empenhamos nas cerimónias, que são importantes, mas não valorizamos os aspectos da vida que só acontecem porque realmente, através, no caso do 25 de Abril, através de decisões políticas tomadas à União Europeia, nos melhoraram a todos em relação ao nosso presente e, seguramente, em relação ao futuro dos nossos filhos. E a autossaudação que eu queria fazer, a este propósito, ao alguém que foi funcionário desta Câmara, ao Amadeu Gonçalves. O Amadeu Gonçalves faleceu há 2, 3 semanas. E, licenciado em Filosofia, representou um extraordinário funcionário, como são genericamente os funcionários da autarquia de Vila Nova de Famalicão, e não sei onde voltam, nem me interessa, quem mostrou que a cultura é também uma função dos municípios. E em obras de referência publicadas pelo município, há muitos anos, antes e depois desta gestão, preservamos essa memória futura. Um dos últimos livros que me foi oferecido pelo Amadeu Gonçalves, por si rubricado, que guardo, tem precisamente a ver com os combatentes da Primeira Grande Guerra de Vila Nova de Famalicão. Os tais que morreram de Vila Nova de Famalicão, os tais que se salvaram de Vila Nova de Famalicão, os tais que já ninguém tinha memória, mas que foram resgatados em livro, por apelido, de uma forma extraordinária, que mais que não seja, permitiu a muitos dos mais novos saberem que os seus mais velhos lutaram por este país. E isso também é lembrar Abril. E eu queria deixar esta saudação ao Amadeu Gonçalves e nele a todos os funcionários desta autarquia, porque fazem realmente toda a diferença. E dizia eu que o 25 de Abril e a democracia também acontece quando não se comprimem direitos. E nisto eu não quero que sejam referências políticas ou partidárias, mas são constatações de facto. E constatações de facto que eu acho que não pode ser um exercício de liberdade. Eu tenho 2 filhos, de 7 anos, um rapaz e uma rapariga. É para mim intolerável chegar a 2019 e perceber que, ou aceitar, é para mim insuportável a ideia de que o meu filho, porque é rapaz, se tiver uma profissão, possa ter mais 23 ou 25% de salário do que a minha filha exercendo essa mesma profissão. Mas acontece. E numa sociedade justa, é a obrigação de todos que assim não seja.
Como o mesmo se passa em direitos sociais básicos. Eu sou daqueles que acho muito bem que existam passos sociais desde que se possam pagar. Desde que se possam pagar, não é? Porque Portugal tem neste momento uma dívida que é a maior de sempre. Agora, o que eu, por exemplo, não acho justo, quando se fala de 25 de Abril, é saber que quem vive no Porto ou em Lisboa vai ter passos sociais. E aqui em Vila Nova de Famalicão, o concelho maior exportador a norte, não é o Porto, o concelho maior exportador do norte do país é Famalicão. É o terceiro de Portugal. Logo, da riqueza que se cria, muitos desses passos sociais vão ser pagos, mas um famalicense não está. Como não tem nenhum outro. Eu estive há dias em Castanheira de Pera e em Pedrógão. Os residentes no interior deste país, porque são poucos votos, isso marca muito, também não têm passos sociais, continuam a ter as árvores queimadas, muitas casas por reconstruir. E grande parte do esforço humanitário de um país inteiro, e até da imigração, disseram-me aqui há dias em França, muita gente que se cotizou para conseguir dinheiro, para ajudar aquelas pessoas a reerguerem as suas vidas, muito desse dinheiro desapareceu. Naquilo que não pode ser o 25 de Abril. E é simplesmente uma vergonha. Uma vergonha que a dor alheia, o sofrimento dos outros, foram mais de 100 mortos, seja mesmo assim e apesar disso utilizada para que outros se apropriem do que não é seu, do que é ilegítimo, e esperem que ao menos possam ser descobertos, julgados e exemplarmente condenados. Mas isto acontece em 2019, no interior de Portugal. Em 2019 eu não acho aceitável, como no passado e qualquer outra data, e portanto os exemplos que eu agora relato são os atuais de agora e podem encontrar outros no passado. Para mim não é normal que, enfim, pessoas que têm de ser operadas em cirurgias de que dependem as suas vidas, não sejam porque falta material médico e cirúrgico. E eu percebo que, num país como no mundo onde o dinheiro não sobra, há prioridades. E eu acho que à cabeça dessas prioridades está a vida das pessoas. E por isso, um aumento de listas de espera, esperas de 3 anos para uma consulta de cardiologia, pode significar a diferença entre uma intervenção cirúrgica a tempo ou uma intervenção cirúrgica sem que seja a tempo. Ou, eventualmente, o evitar-se uma intervenção cirúrgica que podia não ter acontecido. Não é aceitável. Não é aceitável que diretores clínicos demitam de norte a sul de Portugal porque simplesmente não querem dar a resposta às pessoas que têm pela frente e que conhecem pelo nome, de que não podem fazer nada. Ou doentes acamados em corredores, como se não tivessem a dignidade ao menos de uma cama. E tudo isto é também liberdade. Tudo isto também é abril. No sentido que todos nós temos que fazer por mudar. Não é normal no interior onde se suprimem todos os serviços públicos. Não é normal comboios que deixam cair motores em linhas. Nada disto é normal. Não é normal, em relação aos mais velhos, que possa haver quem esteja 1 ano à espera que lhe seja processada a sua pensão. Não é normal que um idoso, depois de uma vida de trabalho a fazer os seus descontos, não tendo poupanças, não sobreviva ou viva à míngua porque a pensão a que tem direito, 1 ano depois ainda não lhe foi atribuída. Como realmente não é normal em democracia, ou não são normais as fake news, e eu devo dizer que eu sou uma das vítimas recorrentes das ditas das fake news. Bom, e realmente as fake news são, digamos, a miséria moral da democracia e realmente desqualificam quem delas se aproveita. Não é? Quem delas se aproveita. E em vésperas de eleições sabemos como é. Eu farto-me de ver aí um ranking falso a ser publicado, às vezes até em órgãos de comunicação social, onde me põem num lugar e eu que tenho mais trabalho produzido do que todos os outros que estão acima de mim, mas pronto, a coisa feita por um dito Maps Ranking que não se sabe o que é, pode ser uma pessoa atrás de um computador, podem ser os russos, podem ser o que seja, é uma falsidade, é uma vergonha, mas é publicado e às vezes produzido em órgãos de comunicação social. E portanto, eu sei bem o que é isso das fake news. E as fake news, que são a miséria moral da democracia, têm que ser combatidas por todos, como nas redes sociais.
Coisa diferente do humor. Eu, em política, até gosto do humor. Quem tem sentido de humor... Eu tive aqui há dias uma ação engraçada que foi para o Banco Alimentar e, portanto, fui fazer uma coisa que faço sempre em casa. Eu sou um agricultor de minifundo, não é? Como todos nós temos o nosso campinho, portanto, eu tenho as minhas árvores de fruta, as minhas hortícolas, tenho até as minhas galinhas e galos, portanto, a coisa corre bem, é uma coisa que eu gosto muito. E para o Banco Alimentar fui cortar umas couves, que é um sinal que é político, em favor da agricultura e em favor do Banco Alimentar. E eu próprio me tenho rido com algumas das montagens que têm sido feitas comigo na reforma agrária a cortar couves, ou uma delas até da JS Famalicão, muito engraçada. Isso são momentos de humor, em que a internet nos alegra a vida à passagem do nosso tempo pela política. Coisa muito diferente das fake news. Coisa muito diferente das fake news. As fake news são realmente uma miséria moral que nós temos todos a obrigação de combater, e por isso, porque a democracia se exerce quando se vota, e a democracia se exerce quando os direitos não são comprimidos, eu só desejo a todos os representantes de todas as forças democráticas que continuem concorrendo a ter os resultados que o povo entenda, e termino com um apelo realmente ao voto. Não é um apelo ao voto no CDS, no PSD, no PCP, a ninguém. É só um apelo ao voto. E um apelo aos famalicenses logo todos. Votem. Onde quiserem, mas votem. Não importa o partido. Votem. Votem pela democracia. Votem pelas nossas liberdades. Votem pelo nosso direito. Votem pelo vosso futuro. Votem principalmente pelo futuro dos mais novos. O futuro dos meus filhos, o futuro dos vossos filhos, para quem tem alguma necessidade de os ter. Votem, exerçam o 25 de abril. Se Deus quiser, sendo vivos, nós para o ano cá estaremos neste conceito que é, para mim, restaurante, churrasqueira, takeaway. Muitas especialidades à sua espera. Já provou a picanha na pedra? Visite-nos em Bente, Famalicão. Estamos à sua espera. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir o futuro. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelme, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelme.pt. Acelme, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira-nos. A paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade. A determinação atribui competência. O conhecimento, oportunidade. O profissionalismo sobressai no palco e nas luzes. Arte educa. Com a música, construímos pessoas. Dom Brasas. Venha ver o que preparamos para si, para o seu conforto, para um atendimento cada vez melhor. Porque no Dom Brasas de Famalicão, gostamos de o receber bem. Em 1983, surgiu uma força enorme de vencer. Erigiu-se um projeto que havia de se afirmar. O rigor é fruto da determinação. O gosto pela atividade formou uma equipa capaz. Nos têxteis, estes empreendedores encontraram o sucesso. 36 anos depois, a Fergotex demonstra que quando se acredita, o sucesso é possível. Fergotex, uma empresa de referência no setor.
Botaneco, restaurante, churrasqueira, takeaway. Muitas especialidades à sua espera. Já provou a picanha na pedra? Visite-nos em Bente, Famalicão. Estamos à sua espera.